Olá, pessoal. Meu nome é Maria Luísa Prates Magalhães, sou membro do PET Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Lavras e a gente vai discutir um pouquinho sobre a cultura de feedback. Bom, para isso a gente vai primeiro discorrer sobre os seguintes assuntos: o que é o feedback, qual a importância dele, a diferença entre feedback positivo e negativo, os meios do feedback e as reações e suas fases ao feedback negativo. E aí para encerrar, a gente dá algumas dicas aí. Bom, primeiramente a gente vai discutir sobre o que é. O feedback ele tem uma definição muito simplista, que é a reação ao estímulo. E eu não gosto de me prolongar muito nessa parte, porque realmente é uma definição simples e extremamente objetiva. Mas qual a importância do feedback atualmente? Bom, primeiramente, já se dizia na filosofia em que o principal objetivo dos seres humanos é atingir o seu máximo potencial. Isso é o que nós sempre buscamos, atingir nosso máximo potencial. E realmente o feedback vem para agregar nesse sentido. Quanto ao mercado de trabalho, é claro que também buscam pessoas e que estão sempre correndo atrás de evoluir, buscando aprimoramentos, então assim, estão sempre se destacando e indo atrás das suas melhores versões. Então, é claro que o mercado de trabalho está sempre focado nesses profissionais que estão sempre se atualizando, se qualificando, aprimorando algumas habilidades pessoais. E dentro do mercado de trabalho é muito importante que você saiba viver em equipe. Para uma equipe atingir um objetivo em comum, atingir uma missão em comum, ela precisa estar muito bem alinhada. E o feedback negativo e positivo vem realmente para isso, para que cada equipe, para que cada membro daquela equipe entenda as habilidades que precisam ser aprimoradas e aquelas habilidades que precisam ser mantidas, que vão realmente favorecer ao trabalho e ao objetivo em que a equipe está buscando concluir. Bom, o feedback positivo, ele é muito mais fácil de se alcançar e ele pode vir como uma forma de engajar a equipe. Então, se ele for utilizado de maneira correta, ele pode engajar não só o indivíduo que está recebendo o feedback positivo, mas o resto de toda uma equipe. Então, isso é muito bacana. O feedback negativo ele já é muito mais complicado, muito mais desafiador quando se trata de receber e de dar o feedback negativo. E se ele for utilizado de maneira errônea, ele pode ser capaz de desmotivar uma equipe inteira, mas se ele for aplicado de maneira correta, ele também pode vir como uma forma de aprimorar a equipe, aprimorar o trabalho e desenvolver habilidades pessoais. Bom, os meios de feedback são vários e entre eles a gente tem aí a opinião, o comentário, o... Bom, e existem várias maneiras em que podem ser transmitidas o feedback. Então, ele pode ser transmitido em forma de comentário, de opinião, através de uma ideia, um resultado de alguma pesquisa, de conselhos, de pontuação, de uma avaliação. Tudo isso são maneiras em que o feedback pode chegar até você ou que você pode utilizar para fazer com que um feedback chegue à pessoa desejada. Bom, e é claro que quando se trata de feedback negativo, ele provoca uma série de reações que precisam ser analisadas atentamente
para não desmotivar, para não acontecer aquelas coisas que já foram mencionadas antes. E essas reações ao feedback negativo têm fases, e a gente vai discorrer um pouquinho sobre quais são elas e o que elas se tratam. Bom, a primeira fase é a fase da negação. E a fase da negação, ela se trata, é aquela fase que é mais revoltante. Então, normalmente quando a gente recebe um comentário negativo, um feedback negativo, ou alguma crítica construtiva, a gente tende a negar aquela crítica construtiva e a culpar aquela pessoa ou aquela equipe que está dando aquela feedback para a gente. Não, impossível, eu não cometi isso, eu não sou assim, eu não sou uma pessoa histérica, por exemplo. E não, imagina, é erro de fulano tá falando isso porque ele não ajuda em nada, ele só me deixa sobrecarregada. Então a gente tende a culpar o outro para eximir a culpa da gente e a gente tende a negar aquele feedback que está sendo dado. A segunda fase é a fase da frustração. E na fase da frustração, a gente tende a ficar muito triste, muito deprimido. Então, a gente vai absorvendo aquele feedback que foi dado anteriormente e aquele sentimento de revolta vai se transformando em um sentimento de tristeza. E nesse momento a gente começa a se culpar. A gente tira a culpa do outro e transfere para nós mesmos, trazendo um peso absurdo para nós. Então a gente fica triste, se deprime, bota a culpa em nós mesmos, faz com que, nossa, eu não valho nada. Comentários do tipo são muito comuns nessa fase da frustração. Nossa, eu não sirvo para nada, tudo que eu faço é errado. E a gente começa a absorver aquela tristeza, até que depois de um certo tempo, a gente chega na fase 3, na reflexão. A gente, depois de ter passado por essas duas fases anteriores, a gente começa a repensar com mais naturalidade aquele feedback que foi transmitido para nós e começa a absorver e buscar soluções. Então, assim, a gente começa a ter ideias do que a gente pode fazer para melhorar aquilo que foi pontuado, do que podemos buscar para evitar aquilo que foi pontuado. Então, são várias ideias que vão surgindo, e nessa fase é a melhor fase de todas. A questão é que dentre essas 3 fases, todo mundo, desde da pessoa que já tem a cultura de feedback há muitos anos, até as crianças que tendem a ter essas reações mais fortes, todo mundo passa por essas 3 fases. A questão é que a gente busca passar por essas 3 fases mais rapidamente, para que a gente chegue na fase da reflexão com mais êxito, sem passar muito pela parte da negação, pela parte da frustração, e já vá o mais rápido possível para a reflexão e encontre ideias e soluções para aquilo que foi pontuado. E a gente busca também não só passar pelas 3 fases mais rapidamente, como também não se comprometer durante essas 3 fases. Então aqui a gente vai dar algumas dicas para como contornar essas reações. Na fase da negação, a gente dá uma dica extremamente importante: não reaja. Então, quando você recebe um feedback negativo, não faça um comentário reagindo àquele feedback. Você fala, eu vou pensar a respeito, depois eu te respondo sobre, ok? Fala com maior delicadeza, agradece o feedback negativo, por mais revoltado que esteja, transmita isso para o outro, porque talvez lá na frente você possa perceber que realmente ele estava correto, a pessoa estava correta em te dar aquele feedback. Então, não reaja. Na fase 2, a gente tem a questão da frustração. Então, para que não ocorra nenhuma decisão precipitada, nenhuma decisão negativa, muitas vezes nessa fase da frustração, a gente quer até desistir, largar um projeto. Então, não tome decisões durante essa fase.
Mantenha a calma, respire, passa por essa frustração, não toma nenhuma decisão a respeito de nada, nem na sua vida pessoal, nem na sua vida profissional. Aguarde essa fase e logo vai chegar a fase da reflexão. Quando chegar a fase da reflexão, vai ficar tudo muito mais fácil, porque na fase da reflexão, você vai começar a surgir ideias e soluções para aquilo que foi lhe apresentado, para o problema apresentado. Então, é nessa fase que eu sugiro muito anotar as ideias e procurar sempre soluções, porque é nesse momento que você vai conseguir solucionar aquilo que foi pontuado, aprimorar, desenvolver habilidades. É extremamente importante essa fase. Bom, e aí a gente menciona algumas dicas para fazer um feedback negativo. Bom, e a gente começa sempre, tem um grande mito que fala que o feedback negativo tem que ser dado em forma de sanduíche. O que é a forma de sanduíche? É dar primeiro um feedback positivo, depois dar um feedback negativo e, por fim, dar um feedback positivo. Isso é mito, gente. O último feedback positivo é a mesma coisa que você jogar ele no lixo. Por quê? Porque a pessoa, quando recebe um feedback negativo, ela tende a desacreditar qualquer coisa que for dada, pontuada de positivo posteriormente. Então, o que várias pessoas do ramo de relações humanas sugerem iniciar com feedback positivo para que a pessoa fique mais suscetível a receber o feedback negativo, mas que encerre aí, que não dê continuidade com outro feedback, que encerre com feedback negativo, porque nesse momento ela já vai entrar na fase 1, que é a negação e a revolta. Então, deixa ela refletir sobre isso, que posteriormente ela pode absorver. Faça em ambiente íntimo. Como eu disse anteriormente, feedback positivo tem que ser feito na frente de todos em forma de engajar a pessoa e inspirar toda a equipe. O feedback negativo, ele tem que ser feito em ambiente íntimo. E se for em um ambiente virtual, por exemplo, em um WhatsApp, não faça em grupos, faça no privado da pessoa. Não demore para dar um feedback negativo. Se aconteceu o problema hoje, se você viu que tal habilidade da pessoa, que alguma coisa que a pessoa fez comprometeu o serviço hoje, não se prolongue, dê logo o feedback negativo para que ela possa lembrar do ocorrido e ver a importância disto. E então, é muito importante que não se prolongue, assim, não demore para fazer o feedback negativo, já seja feito logo imediatamente depois que o problema é apresentado ao grupo. Outra dica que damos para feedback negativo é usar a primeira pessoa, porque tudo tem muito a ver com a sua percepção. Não fala assim, você fez isso? Não, fala assim, eu percebi que tal coisa aconteceu. E no meu ponto de vista, usar muito a primeira pessoa para mostrar para quem está ouvindo, para quem está recebendo o feedback negativo, que é um comentário seu. Nem sempre o feedback negativo vem de um grupo todo, é uma unanimidade de todos. Às vezes aquela habilidade é negativa para você, mas pode ser positiva para outra pessoa. Então, assim, sempre colocar a primeira pessoa. E também, quando se trata de uma equipe, colocar o nós. Então, assim, usar a primeira pessoa do plural, do singular, mas não deixar no comentário que fique só para você, só para ti. Então, assim, deixar só focado em quem está recebendo e na frase não colocar uma responsabilidade em todos. Então, isso ameniza a forma como que a pessoa recebe aquele feedback. Seja extremamente objetivo.
não fica enrolando para falar o que quer. E aqui a gente tem até um script de como deve ser dado. Primeiro você tem que contextualizar, exemplificar, por fim, falar as consequências, apontar as consequências e, se for possível, já propõe as soluções, as mudanças. Ou se você ainda não teve a ideia de como solucionar, se coloque à disposição para buscar soluções junto com aquele que está recebendo feedback negativo. Bom, use sempre a cordialidade, não fuja da formalidade, da cordialidade, porque isso pode gerar um certo desconforto, um certo atrito, que a gente tende sempre a não buscar, né? Sempre a evitar. Então, use a cordialidade. Bom, aqui a gente tem uma frase muito, muito objetiva nesse sentido, que existem dois tipos de pessoa. As que veem soluções para todo problema e as que veem problemas em toda solução. Essa frase é do Anderson Cirilo Barreto e ela é extremamente magnífica para o nosso exemplo, para aquilo que a gente está mencionando, que é o feedback, porque realmente quando se recebe um feedback negativo, quando se depara com um feedback negativo, você pode fazer dele várias soluções ou você pode fazer dele vários problemas. Então, assim, a gente vai tentar sempre ser o primeiro tipo de pessoa, né? De ver sempre e buscar sempre soluções. Bom, as fontes foram essa para esta apresentação. Agradecemos extremamente a atenção de todos, um agradecimento aí de todos os PETs, do Departamento de Engenharia Agrícola, da Universidade Federal de Lavras, do curso de Engenharia Agrícola, da coordenação. E a gente encerra com essa frase magnífica do nosso PET, que é contribuindo com conhecimento. Muito obrigada a todos. Me disponibilizo para quaisquer dúvidas. Pode colocar aqui nos comentários. Tchau, tchau.